só perguntar se ela... Bom, então estamos ao vivo agora pelo canal da Abraps. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui. Boa noite, né? Em primeiro lugar. Queria agradecer a presença da Marília, da Grazi, a presença de todo mundo que está, então, começando aqui a assistir a gente. Bom, então a gente hoje vai ter uma live do tema, da parte, né, do programa, na verdade, do Fellows, da Abraps, que é a Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável. E é um programa que tem como objetivo a formação, né, de líderes para o desenvolvimento sustentável. E hoje a gente vai ter esse Café com Impacto com o tema Inovação e Mercado ESG no empreendedorismo da moda sustentável. Então, hoje eu vou estar aqui com as nossas convidadas, né, mas tem um grupo todo do Fellows aí por trás. A Paula Moleta, então, está aqui com a gente no chat, vai acompanhar as perguntas de todo mundo que tiver, né, pelo YouTube. A Paula é engenheira, sanitarista e ambiental e é sócia da empresa GreenThink. Tem também a Isis Terra, que é engenheira ambiental também, sanitarista, empreendedora e também fellow de outras associações ligadas à parte de mudanças climáticas. O Eric Nogueira, que é graduado em Relações Institucionais e especialista em Comunicação, ESG, Meio Ambiente e Sustentabilidade pela FGV. O Vitor Freitas, que é publicitário e sócio fundador da Viton, marca de vestuário, streetwear, de slow fashion. E eu, Heloísa Delgado, que sou bióloga pela Universidade Federal de São Carlos e pós-graduada em Meio Ambiente e Sustentabilidade pela FGV. Trabalhei na parte de pesquisa e desenvolvimento, controle de qualidade, e hoje eu estou atuando no setor de compras sustentáveis. Bom, vou apresentar também, então, as nossas convidadas, né, aqui. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, por vocês terem aceitado também o convite de estar aqui hoje com a gente para conversar um pouquinho sobre esse tema. Então, a Marília Carvalhinha é graduada em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da USP, onde também concluiu o mestrado com pesquisa relacionada à estrutura do setor de vestuário. Ela atuou por 10 anos como empreendedora na indústria de moda e hoje é mentora, consultora estratégica e financeira, especialista em governança corporativa e professora e coordenadora na FAAP de cursos nacionais e internacionais de pós-graduação em negócios de moda, além de ser autora do livro Unboxing Negócios de Moda e escritora de uma coluna no Estadão FAAP Moda sobre negócios de moda. Então, boa noite, professora Marília. Não sei se eu contei tudo, se você quiser complementar alguma coisa na sua apresentação, por favor. Eu acho que está ótimo, né? Acho que você falou bastante coisa. Na verdade, os rótulozinhos que acompanham a gente, aí por dentro tem um montão de coisa misturada. Mas eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui para falar desse tema. É um tema que eu acho muito importante que a gente tenha essa oportunidade de trocar, de conversar e de abrir possibilidades aí no mercado. Então, muito obrigada pela oportunidade, né? Obrigada, viu? Vou apresentar, então, a nossa segunda convidada, a Graziela Maciel. É nascida em Porto Alegre e agora ela mora no estado do Ceará já há 7 anos. Ela é técnica em design de interiores, graduada em marketing e apaixonada por moda, arte e cultura, né, Grazi? É estilista autodidata, começando a experiência aí no ramo têxtil ainda na adolescência. E hoje ela atua como consultora de marketing, sustentabilidade e ESG, voltados para o mercado de economia criativa, além de ser CEO e fundadora da Mudme, uma alternativa para a moda upcycling.
Grazi, se eu esqueci também alguma coisa na sua apresentação e você quiser complementar, por favor, a fala é toda sua. Não, é isso mesmo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Acho que faltou dizer que eu sou mãe empreendedora, né? Estamos aí na luta de ser mãe empreendedora no Brasil. Ainda mais na moda sustentável, né? Verdade. Marília, também, né, tem que colocar o Julinho aí também, né? Eu também, na verdade, eu trabalho com tantas, né? Isso é muito legal até trazer isso, né? A mulherada arrasa, porque eu brinco que ter uma empresa é ter um filho. Assim, eu já falava isso antes de ter filho, eu ficava pensando, será que eu estou fazendo uma comparação muito absurda? É um pouquinho, porque, claro, é diferente, mas assim, a gente não dorme à noite também, quando a gente tem empresa, a gente passa o final de semana inteiro preocupado, não tem hora para nada. Então, assim, tem muitas similaridades mesmo de ser mãe e ter uma empresa. Então, a gente tem, né, de cada uma de nós tem uma empresa de filho, mais um filho ainda, né? Tem que equilibrar todos esses pratinhos, né, Marília? A gente tem aqui na vontade de fazer 43 coisas ao mesmo tempo, que eu vou te falar, viu? E só as mulheres conseguem, né? Estamos aqui com a força feminina, né? Super. Então, meninas, vou aqui contextualizar mais ou menos, né? Então, o nosso assunto para escolher o tema, então, do Café com Impacto, né? O grupo se reuniu e acabou unindo, né, diversos assuntos que cada um gostava e trouxe na primeira reunião, assim, e a gente conseguiu, então, agrupar e chegar, né, no tema de inovação e mercado ESG, no empreendedorismo da moda sustentável. E para contextualizar, então, um pouco aqui, a gente poder conversar mais sobre isso, eu acho que é bom a gente iniciar, né, contando que a indústria da moda é considerada a segunda mais poluente do mundo, por causa principalmente do modelo acelerado de produção, consumo e descarte. Segundo um estudo de 2021 apresentado pela Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento, a indústria de vestuário e calçados é responsável por mais de 8% do total das emissões globais de gases do efeito estufa. E ainda, segundo os especialistas, a decomposição de roupas pode levar até centenas de anos, quando feita de fibras sintéticas, e os componentes químicos podem contaminar o solo e os recursos hídricos, sem contar do grande consumo de água na produção, né? Além disso, para agravar todo esse cenário, como a gente já viu noticiado muitas vezes, né, a indústria têxtil também escancara a desigualdade social por conta da falta de condições dignas no processo produtivo da moda fast fashion. Mas a gente está aqui hoje para conversar de boas alternativas, né? Então, na direção contrária desse modelo, surgiu o movimento da moda sustentável, que vem ganhando cada vez mais espaço nos dias de hoje. E a moda sustentável se entrelaça, então, com a inovação e os pilares ambiental, social e de governança do mercado ESG, né? Ou ASG, que é a sigla em português, impulsionando, então, as transformações significativas e desafiadoras para esse setor. E em todo esse contexto, então, muitos empreendedores estão redefinindo os padrões convencionais, combinando a criatividade com a responsabilidade socioambiental, priorizando a busca por novos tecidos e materiais, processos éticos de produção, a valorização do bem-estar social, e o que tem, né, moldado uma nova era, então, no universo da moda. E pensando assim, a inovação não fica restrita, né, só ao design, à estética do vestuário e acessórios, mas abrange todo o ciclo de vida do produto, desde a matéria-prima até a distribuição, levando em consideração as práticas sustentáveis. E isso inclui o desenvolvimento, então, de novos tecidos feitos a partir de fontes recicladas ou orgânicas, avanços na tecnologia de produção de roupas de maneira mais eficiente e a criação de modelos de negócios circulares que reduzem o desperdício, né? E já o mercado ESG, né, por sua vez, ele vem para exercer uma influência crescente, direcionando os investimentos e as decisões de compra para as empresas comprometidas com a transparência,
equidade social e práticas ambientais responsáveis, se tornando assim um critério fundamental na conscientização dos consumidores, que estão cada vez mais buscando, né, marcas que não só ofereçam produtos de qualidade, mas que também estão preocupadas com todas as etapas da cadeia de valor. E essa sinergia entre inovação e mercado ESG tem impulsionado a criação de uma nova narrativa na moda sustentável, onde a ética e a sustentabilidade não são apenas valores, né, que adicionam e um diferencial competitivo no setor, mas também pilares fundamentais que sustentam todo o ecossistema empreendedor. E esse cenário, né, acaba oferecendo oportunidades, então, para a evolução contínua do setor, transformando o negócio da moda em um agente de mudanças positivas, tanto para o planeta quanto para a sociedade. Então, acho que eu queria dar uma contextualizada assim, nesse assunto para a gente, né? Que com essas informações acho que a gente agora consegue começar. Então, eu queria pedir para a professora Marília contar um pouquinho da trajetória dela, linkada à moda, né? E essa visão também como consultora estratégica financeira, né? Que pode unir também essa questão do mercado ESG. Marília, a fala é toda sua. Oi, gente. Bom, super feliz de estar aqui, como eu já falei. E assim, tenho 42 anos de idade, praticamente 42 anos enfiada dentro do mercado de moda, né? Eu nasci numa família que já empreendia no setor. Minha avó tinha uma malharia. E depois, quando eu tinha uns 4 ou 5 anos, minha mãe começou uma confecção em paralelo. E aí seguimos. E eu sempre desenhei, cresci no meio de rolos de tecidos. Então, para quem ouve minha bio e pensa numa engenheira tal... não sabe de um pedacinho da história que não virou minha carreira principal, mas que sempre, né, teve muito nas minhas veias. Eu cheguei a fazer curso de mulagem, aprendi um pouquinho a fazer modelagem em paralelo com a engenharia da Poli, e depois não dava mais para conciliar, né, minha gente? Não dava para respirar, quanto menos continuar muito essa linha. Mas aí, quando me formei, depois de um tempinho de formada, a empresa da minha mãe não ia muito bem, eu acabei indo para lá. E então, assim, é muito difícil para mim até enxergar, às vezes, quando que eu aprendi ou quando que eu percebi alguma coisa, porque as coisas foram muito uma coisa entremeada a outra com a minha vida, e com a minha vida pessoal e com o meu crescimento. Então, eu cresci mesmo dentro desse setor, né? E o que eu observe, depois de um tempo, eu tive 10 anos em indústria, então eu atuei diretamente com confecção, diretamente fabricando, primeiro para a marca própria, mas que não estava indo bem, e depois eu comecei a fazer private label para as grandes marcas. E na época que começaram a surgir aqueles grandes escândalos de mão de obra análoga à escravidão no Brasil, que foi no final dessa década de 2000 a 2010, né? E permeou aí o início da década de 2010 a 2020, eu estava dentro da indústria, então eu acompanhei as autuações das grandes grupos, eu fornecia para eles. Então eu estava lá nas reuniões nas quais eles comunicavam que, né, cortaram a maior parte dos fornecedores porque eles não conseguiam garantir a rastreabilidade. Eu, como tinha toda essa base que eu já expliquei e tudo mais, meu pai tinha vindo da indústria, tinha sido uma das primeiras empresas que não era de moda, ele tinha vindo da indústria, outra indústria, né? Ele tinha sido uma das primeiras 10 empresas a certificar ISO 9000, então ele tinha uma cabeça super estruturada e qualificadora, e a cultura da nossa empresa era uma cultura muito certinha, assim, sabe? De fazer tudo muito certinho. Então eu acabei ficando, eu fui uma das fábricas que ficou. Logo no começo da certificação a BBTEX, e aí eu posso falar um pouquinho, né, isso já também traz um pouquinho da história para o ESG, que quando houver esses escândalos, né, de mão de obra análoga à escravidão, os grandes varejistas do Brasil, um pouco para se proteger na minha percepção, mas também tinha um outro lado, que antes, assim, o problema de rastreabilidade da cadeia era um problema que ninguém estava muito se importando, assim, né? A gente arruma um fornecedor, ele faz, e o que ele faz depois que ele pegou o serviço não me importava muito. E assim, não dá para dizer se eles faziam vista grossa, se eles estavam muito enrolados com os problemas deles e aqui não estavam ligando para aquilo. E mais ou menos na mesma época que essas questões pipocaram no Brasil, também pipocaram no mundo. Foram vários escândalos também. Logo em 2013 teve o Rana Plaza, o desabamento daquele prédio, que matou mais de 1.000 pessoas e que expôs toda a situação de degradante de trabalho, né, em Bangladesh, no leste asiático. Então foi uma época de muita efervescência
da discussão do aspecto social da moda. E eu estava dentro da indústria, porque eu tinha fábrica nessa época. Então, eu tive a oportunidade de dentro ver a evolução do processo, de como as fábricas e a relação entre as marcas, as fábricas e seus subcontratados começaram a se organizar um pouco para tentar mitigar este problema, que é um problema, assim, como é que eu posso dizer? Ele é um problema que ele, é como se a indústria da moda ela propiciasse que isso acontecesse. Por quê? Aí eu vou explicar um pouquinho, não sei se eu estou me estendendo demais, tá, gente? Porque eu falo para burro, então vocês me cortem se eu estiver aqui passando dos limites. Mas, assim, o que acontece? A gente critica e temos que criticar, mas a gente também tem que entender que tem um problema prático na indústria, tá? Tipo, que não adianta a gente querer um mundo como é, né? O varejo é um trabalho do cão, ganhar dinheiro e vender no varejo, sobreviver no varejo não é fichinha. E aí o varejo gostaria de ter o quê? Variedade de produtos, né, para oferecer uma gama para os seus clientes e estar preparado com o posicionamento de marca. A fábrica quer o quê da vida dela? Para uma fábrica ser boa, ela precisa de eficiência. Então, ela quer muita peça da mesma. Então, é uma lógica muito diferente a lógica do varejo com a lógica da fábrica. O varejo ele quer uma variedade, a fábrica quer especialização. E aí, além de tudo isso, tem um outro BO, que é a sazonalidade. A moda ela tem picos de consumo e vales, ela tem essas liquidações e lançamentos, que é um assunto que dá para a gente passar uma hora falando do porquê que é assim, se devia ser ou se não sai, mas o mundo é como é. E aí, por conta dessa sazonalidade, esse pico cai para a fábrica, e fábrica não dá conta de sazonalidade, gente. Fábrica perde margem. Então, tanto por especialização quanto por sazonalidade, o processo de terceirizar e depois na fábrica de quarteirizar por causa do pico é um processo semi-normal, necessário, porque as pessoas não conseguem ganhar dinheiro se sustentar, se manter no sistema de se todo mundo fosse tentar ser verticalizado. E aí, o que acontece? Nesse processo é que a gente começa a ficar a roupa indo para longe, para longe, para longe, perdendo a rastreabilidade, e às vezes o contratante não tem a visibilidade de onde mais esse processo está sendo realizado, né? Então, esse é um problema intrínseco. E só para dar mais uma pimentinha, né, nessa comida, que a gente está nesse caldeirão que a gente está explicando da complexidade da cadeia produtiva de moda, é muito barato você ser uma costureira ou ter uma pequena oficina, porque uma máquina de costura não custa muito caro e você consegue. Então, é muito propenso para esse setor que ele se fragmente em múltiplas pequenas oficinas e se descentralize até no próprio país. No Brasil até que tem bastante produção, né, no Brasil de moda, mas tem países que já perderam a produção de moda, já terceirizaram tudo para o leste asiático, e também é muito fácil de jogar esse problema para o outro canto do mundo e fechar os olhos e não ver o que está acontecendo, porque lá também, principalmente onde tem mão de obra barata, é mais provável de essa fragmentação, essa descentralização irem também indo para lá. O Brasil só não se desindustrializou mais porque ele não é uma economia tão aberta. Ele é aberto, mas ele é longe, tem muita logística, não tem a mesma escala que Estados Unidos e Europa. Então, a gente ainda teve uma indústria nacional, uma confecção nacional que foi ficando. E aqui tem nossos próprios problemas. Então, para explicar que não era um problema simples de ser resolvido, entendeu? Não dá para colocar mocinhos e bandidos, dá para falar assim, que existia um mundo no qual este tema era negligenciado e passou a existir um mundo no qual, peraí, todo mundo pegou uma lupa e falou, temos que olhar para esse tema, não dá mais para varrer para baixo do tapete. E essa revelação, na minha opinião, ela já é uma parte muito importante, porque é muito diferente você ter um problema complexo que você ainda não sabe resolver perfeitamente, mas você está tentando, e você fingir que não existe um problema, tá? E aí, nessa época, mais ou menos, a BBTEX estruturou a certificação da BBTEX, que no começo era muito mais simplificada, não conseguia abraçar os pequenos produtores como eu. Eu lembro que lá para 2011 eu tentei me certificar na BBTEX e não era viável para uma empresa como a minha, porque eles não permitiam que eu terceirizasse para ninguém. E eu ia ter que terceirizar para alguém, só que eu acompanhava a terceirização, eu fazia o cuidado de ter essa terceirização, né, toda formalizada e adequada, mas eles não permitiam no início. E aí ela foi evoluindo junto com a evolução da discussão na indústria, com as necessidades, e hoje em dia é um sistema muito mais complexo, o processo de certificação da BBTEX. E ele foi um dos movimentos que existiu, que enfim, mostrou um pouco, não é perfeito, nada é perfeito, a gente não está num mundo perfeito, fatalmente, mas existiu essa movimentação, por exemplo, da BBTEX. E aí depois surgiram muitos outros movimentos, tá? Então, eu vi, assim, que nessa fase da minha vida foi muito próximo essa discussão, e isso fez com que eu me envolvesse muito nesse tema. Inclusive, minha tese de mestrado, gente, que é de 2004,
já falava exatamente desse problema, da fragmentação, descentralização, tinham outros teóricos que falavam disso no mundo, e eu já falava de global value chains, né, cadeias de valor globais ligadas à moda e da questão da descentralização e da fragmentação, né, e de como isso era complexo. Então, você vê que o meu interesse já é muito antigo, só que não tinha ainda o nome de ESG exatamente e tal. E aí, depois, quando eu encerrei minha indústria, tipo, gente, todos os dias, se você encontrar alguém que tem confecção de moda, você dá um abraço, um beijo, um carinho, que essa pessoa está precisando, tá? Então, eu tenho muito mais saúde mental depois que eu não tenho mais indústria. E toda vez que alguém me fala que tem, eu faço exatamente isso, meus olhos enchem de lágrimas, e eu já fico comovida pela vida da pessoa, que não é fácil. Mas eu comecei a trabalhar com outras empresas. E aí, hoje, como que isso permeia a minha vida? Primeiro que eu acho assim, eu não sei se eu me considero uma especialista em ESG. Eu sou, como governança, sim, porque eu sou conselheira de administração certificada, já participo de conselho, já tive conselho na minha empresa, isso é uma área muito consolidada na minha vida. E, na verdade, dentro da governança corporativa, já inclui o assunto de sustentabilidade, porque a governança corporativa, um dos pilares é a responsabilidade social. O que eu entendo é que quando foi cunhado o termo ESG, que, se eu não me engano, foi em 2014, 2004, peraí que eu vou confirmar esse dado aqui para não falar besteira, 2004, exatamente. Quando esse termo passou a existir, ele deu mais relevância ainda para a parte ambiental e social, mas, na verdade, a governança corporativa já presume que você está tendo responsabilidade corporativa, levando em conta todas as partes interessadas, inclusive a sociedade, o ambiente e tudo mais, né? E que a gente é obrigado a prestar contas para a sociedade. Então, na verdade, como governança corporativa, já é um assunto que está na minha vida há muito tempo. E depois, como professora e como mentora de empresas, não existe mais você falar de estratégia hoje em dia sem você encostar no tema de sustentabilidade, gente, acabou. Eu dou aula de finanças para moda, muitas vezes. Eu tinha a primeira disciplina de pós-graduação que eu dei, né, quando eu virei coordenadora da pós da FAP, era a disciplina de finanças para moda. E a gente falava, dentro de finanças, a gente falava de ESG, não dava para não falar. O assunto vem. Quando não sou eu que trago, o aluno traz. Então, a gente está sempre fazendo o exercício de como que a gente concilia o que a gente tem hoje como realidade, nossas restrições, nossas questões, com a necessidade, a obrigação, o senso de responsabilidade de buscar menos impacto ambiental e uma relação socialmente justa com a nossa cadeia produtiva. Tendo hoje em dia, graças a importante, né, que a gente hoje em dia, depois de tantos anos, tenha consciência que isso é uma busca, que a gente não tem ainda uma moda sustentável, a gente vai estar longe de chegar no ideal, que isso é uma busca constante, que é um trabalho permanente, que a gente nunca sabe tudo, que a gente está sempre investigando e que essas discussões são muito importantes para tentar trazer mais, né, pessoas para pensar junto. É muito importante que mais pessoas ajudem a gente a pensar nisso. E, então, assim, é sempre uma tentativa de trazer um pouquinho de sustentabilidade a mais para um negócio. E aí também, quando a gente depois, vou tentar parar de me estender demais, mas na verdade também quando a gente fala de indústria da moda, a gente está falando de muitas indústrias da moda. Tem a grande empresa que fatura 8 bilhões, tem o microempresário que fatura 6 mil reais por mês, tem muita gente, muito diferente. Então, quando a gente fala de sustentabilidade na moda, são possibilidades, acessos, questões muito diversas também, né? Então, até nisso é complexo. Muita diversidade, né, Marília? Obrigada, de verdade. Quando a gente já tinha conversado um pouquinho antes, né, eu já tinha admirado muito a sua trajetória, assim, toda a sua história. E agora, Grazi, queria escutar um pouquinho, então, de você, para você contar também para a gente um pouco da Mood.me, né, que traz essa questão e todas essas complexidades também que a Marília comentou, né, no universo da moda. E que você pudesse compartilhar com a gente, então, a questão da moda circular que você tem aí hoje com a Mood.me, a sua visão também como consultora, né, de marketing, aí atuando também na área de ESG, sustentabilidade. Então, deixo o palco para você agora. Tá no mudo, Grazi. Tá no mudo, Grazi. Eu queria só antes fazer a minha audiodescrição, caso alguém esteja, né, só nos ouvindo. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos, olhos castanhos, estou usando uma blusa preta e um brinco rosa de paetê, né, que fui eu mesmo que fiz, que é da Mood.me.
Então, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, né, da minha história com a moda também, se assemelha um pouco com a da professora Maria, só que num viés um pouco diferente, não da indústria, né? Eu também cresci em meio a máquinas de costuras e famílias de costureiras. Eu aprendi a costurar e várias técnicas manuais, como as minhas avós e as minhas tias, né? Aprendi crochê, tricô, ponto cruz, fuxico e tudo isso. Então, essa coisa do fazer manual e a minha conexão com a moda, ela é muito afetiva, né? Então, assim, para mim, a moda e a roupa é afeto, né? Por muito tempo também, as mulheres da minha família tinham isso como um complemento de renda ou até mesmo para manter as suas famílias. Então, sob esse viés, né, para mim a moda também é empoderamento feminino, né? Então, a Mood-me também surgiu dessa coisa de me conectar, né, com esse afeto que eu tenho pela moda. Sempre tive sonhos de trabalhar com moda e ela sempre esteve presente de alguma forma, né, no decorrer da minha vida profissional. Eu, indas e vindas, né, de trabalhar com comunicação, marketing, né, fiz trabalhos relacionados ao universo da moda, mas o que eu sempre quis fazer mesmo era estar ali criando, né, o processo criativo, né, de fazer a roupa, de pensar as roupas. E aí, isso só foi possível de verdade quando eu vim morar no Ceará. Então, a Mood-me, apesar de eu ser gaúcha, a Mood-me é uma marca cearense, porque foi só nessa cidade maravilhosa que eu consegui tirar esse sonho do papel e comecei esse processo de experimentação e teste, né? Porque você ter uma marca de moda sustentável, uma coisa totalmente disruptiva, sendo microempreendedor é muito difícil, muito solitário também. Então, passei por esse processo, né, de gestar, como a professora disse, né, é quase um filho, e é bem isso mesmo, de gestar a Mood-me, buscando me conectar com esse processo criativo. E tudo que eu faço na Mood-me tem a proposta de ser slow, de ser no tempo que é possível, né? Então, me permiti começar a criar sem essa preocupação de prazo de entrega, né, de ter que vender muito, essa coisa totalmente desfocada da indústria normativa da moda, né, que permeia ali o fast fashion e também o ultra fashion. Então, eu queria justamente fazer algo totalmente ao oposto disso. E eu sempre fui muito pesquisadora de moda, sempre, né, estive muito atenada a tudo que está acontecendo no universo da moda. Então, as minhas pesquisas com sustentabilidade e upcycling, elas já vinham muito antes de eu, propriamente dito, começar a produzir isso, né? Então, as questões da sustentabilidade, da economia circular, eu já pesquisava muito sobre isso e eu já começava a formular, trabalhar com isso de alguma forma, né? E aí isso foi possível através do upcycling. Quando eu descobri esse nome e fui investigar essa técnica, eu descobri que, na verdade, ela sempre esteve presente, né, nas coisas que eu já fazia. Por quê? Né? Sendo bem didática aqui. Porque lá, quando eu comecei a costurar e comecei a aprender com as minhas tias as técnicas das costuras, já era muito comum a gente desmanchar as roupas dos primos mais velhos, do irmão mais velho, para fazer roupa para o mais novo. Cada retalhinho de tecido era aproveitado, sabe? Era tudo muito, era uma criatividade muito grande, assim, sabe? Eu tinha uma das minhas tias, ela era muito criativa, ela pegava isso, eu absorvi dela, assim, eu sou muito sortuda em relação a isso. Ela pegava um pedaço de tecido e colocava no corpo e já ia fazendo mulagem, sem nem saber que esse nome existia. E já ia fazendo, porque assim, dá para fazer o vestido aqui e tal, e quando via sair uma peça lindíssima e zero eixo, modelagem zero, que hoje a gente chama, né? Então, assim, quando eu comecei a me conectar com todos esses termos, com toda essa linguagem nova para mim, eu comecei a perceber que, na verdade, eu já tinha muita bagagem disso. E eu disse, meu Deus, por que eu não estou fazendo isso? Né? Eu preciso colocar isso para o mundo. Se eu tenho essa bagagem, tenho essa vontade, esse propósito,
eu preciso fazer isso acontecer. E aí, a Mood.me é um bebê, né? Tem só 3 anos que eu desenvolvo esse projeto mesmo, assim, propriamente dito, né? Foi no finalzinho de 2018 para 2019 que eu comecei com a Mood.me mesmo, né? Como marca, e na proposta de fazer moda upcycling. E aí era muito engraçado que eu participava das feiras e dos encontros, assim, né? Levando as minhas peças e explicando, e as pessoas não sabiam, não conheciam, não faziam ideia do que era o upcycling. E aí gerava muita curiosidade, né? De saber como que era o processo. E aí eu comecei também a fazer oficinas, justamente para aproveitar, né, essa curiosidade que as pessoas tinham de saber como que era esse processo criativo de upcycling. E aí comecei a fazer oficinas para que as pessoas pudessem entender como que é esse processo, como se dá esse processo criativo, e também experienciar na prática como que é transformar ali uma peça de roupa de brechó ou aquela peça de roupa que está parada no armário em uma nova peça ou em novas peças. E é muito bacana, assim, que as pessoas quebram essa barreira, né, de entender de fato como é possível a gente aumentar a vida útil das peças através do upcycling, né? Então, eu tenho esse processo também de fazer as oficinas, né, de experimentação, para que eu possa levar, né, a experiência do upcycling mais na prática, né, de como se dá o processo criativo das peças. E é isso, assim, é feito a partir de outras peças garimpadas em bazar, garimpadas em brechó, e também de muito resíduo da indústria. Aqui no Ceará, em Fortaleza, a gente tem bastante confecções, muitas confecções, e a gente tem, infelizmente, muito resíduo têxtil, muito resíduo. E é resíduo que dá para utilizar muito ainda, assim, é o resto do rolo, é a sobra do corte, e essa é a minha matéria-prima de trabalho, é a partir dessa matéria-prima de descarte de tecido novo, né? Lembrando aqui que é o descarte da confecção, então é o tecido ainda novo que é descartado, né? E que eu justamente uso ele como matéria-prima para as minhas criações. Então, esse é o trabalho que eu faço com a Mood.me, né? Transformar resíduo têxtil e peças de segunda mão em outros produtos de vestuário e de acessórios. E na parte de consultoria, surgiu também dessa necessidade de outras empresas e outros microempreendedores como eu, né, tentarem entender como que é esse processo de sustentabilidade, o que é essa sigla ESG que está todo mundo falando, como que eu posso tornar as minhas práticas mais sustentáveis. E aí, boa parte desse processo, né, durante esse processo eu identifiquei que os pequenos e os microprodutores, eles já estão muito mais conectados com essa questão da sustentabilidade do que os grandes. E aí, obviamente, por uma questão que a professora já colocou, né, a indústria precisa desse processo, e aí eu também gosto sempre de levar essa questão da gente não demonizar a indústria, sabe? Porque é notório de que existe uma cadeia produtiva enorme e que gera muitos empregos e que sustenta muitas famílias. Então, a gente não pode olhar para o problema e simplesmente dizer que ele é um problema. Não, a gente tem que exaurir o problema e falar muito sobre ele para que a gente conseguir formular soluções, né, paulatinamente e transformando esse mercado e essa indústria. Então, assim, eu não sou aquela pessoa que só fica, né, demonizando a indústria. Não, eu entendo como ela funciona, estudo muito e sempre busco pensar ali junto com outros atores desse ecossistema formas da gente poder, de mãos dadas, pensar em soluções. E aí, nas minhas consultorias, que também eu não tenho vasta experiência, comecei também há pouco tempo nisso, mas justamente por essa demanda de pequenas empresas quererem ser mais sustentáveis, e muitas já são, só não sabem que são, né? Por achar que essa coisa da inovação e do ESG é coisa para grandes empresas, né? É só para os grandes, isso aí é muito complicado para mim. E aí o meu papel entrou nisso, de mostrar que não, que é super possível, que pequenas mudanças e pequenas ações
podem se tornar grandes e podem fazer muita diferença, ainda que você seja um pequeno, ainda que você seja um micro. E eu enxergo, assim, no lugar de fala de ser uma microempreendedora, né, uma pequena empreendedora, eu vejo muito mais, assim, digamos assim, uma luz no fim do túnel por parte desses pequenos que estão fazendo esse movimento, porque, né, somos pequenos, mas somos muitos, do que vindo das grandes indústrias, sabe? Eu acho que a gente tem muito mais vontade e a gente torna o colaborativo possível, né? Então, essa união dos pequenos acaba gerando esse movimento muito grande da sustentabilidade e também da economia circular. A gente tem aí um boom dos brechós, né? Não podemos deixar de falar. Então, eu vejo muito sobre esse viés. Eu vejo que muitas vezes as pequenas empresas e os pequenos empreendedores, eles já atuam com práticas sustentáveis, só não sabem como comunicar e não sabem como trazer isso de uma forma organizada. E aí vem a questão da governança, né? Por eu ser pequeno, por eu ser ainda, né, não tenho uma estrutura de governança ainda bem desenhada, então fica essa coisa um pouco solta. Então eu busco mais nesse sentido, dar essa orientação, dar essa perspectiva, e também muito na parte de comunicação, né? Porque também vem a parte do marketing da comunicação, de você saber comunicar isso de uma forma assertiva, mostrando o que você faz, né? Você faz e aí você mostra e comunica isso de uma forma assertiva para o seu público, para toda a cadeia produtiva que está inserida ali no seu processo. E eu acho que é isso. Vamos falando mais no decorrer e vai surgindo mais dúvidas, né? Maravilha, Grazi. Posso fazer um comentário? Que eu achei muito puxado, Grazi? Eu acho que assim, são tantos papéis diferentes, né? E cada um vai se complementando. E acho que os pequenos que nasceram genuinamente com a intenção de ser sustentáveis, eles às vezes não conseguem ter escala, mas eles conseguem trazer ideias. Sim. E às vezes as ideias que eles trazem estão sendo ouvidas, porque o que eu entendo, eu sinto, pelo menos, né, conversando com pessoas de empresas diferentes, tamanhos diferentes de empresas, vertentes diferentes, né? Então, assim, tem marcas pequenas que não levantam a bandeira da sustentabilidade porque elas não se sentem aptas, porque elas, é o que você falou, né, Grazi? Elas não, às vezes elas conseguem fazer alguma coisa, mas elas não têm segurança para falar totalmente sustentável, porque, putz, eu faço um monte de coisa que e outras que não são. Então, fica naquele caminho. E mesmo nas empresas grandes, eu fui convidada, não sei se eu devo falar o nome da marca, mas por um grande varejista para fazer parte de uma mesa no Iguatemi, desse grande varejista, com a Fernanda Simon, fundadora do Fashion Revolution, e 2 diretoras desse grande varejista, né? E é muito simbólico isso, né? Foi em maio, se eu não me engano, no primeiro semestre desse ano. É muito simbólico isso, né? Uma pessoa da academia, a representante do Fashion Revolution e 2 diretoras de um grande fast fashion, né? Assim, eu tenho medo, depois até podemos falar um pouquinho de fast fashion, porque hoje em dia o que é fast fashion, o que não é, o que é ultra fast fashion, as línguas estão muito, muito tênues, sabe? Mas, de toda forma, eu acho que é muito simbólico você ver uma mesa como essa, porque existe uma tentativa. Antes existia como se fosse uma guerra, agora existe assim, vamos dar uma... E vamos pensar junto, isso significa amadurecimento, né? As utopias começam a ser trocadas por uma visão de construção, e isso eu acho muito bonito. E aí eu ia dizer que eu vejo nos profissionais, sejam empreendedores pequenos, que têm a bandeira da sustentabilidade desde a raiz, nos empreendedores pequenos e médios que não têm a bandeira da sustentabilidade como a raiz da marca, mas que estão de olho, tanto quanto profissionais de grandes indústrias, de grandes fast fashions, que as pessoas, assim, não sei, ou elas são muito cínicas e me enganam muito bem, mas as pessoas de verdade estão querendo buscar mais sustentabilidade, sabe? As pessoas estão imbuídas desse propósito hoje em dia. Hoje é diferente do que era 15 anos atrás, ninguém se importava muito, sabe? Eu sentia, era diferente, assim. Hoje em dia, a gente vê os profissionais, eles estão imbuídos. E aí eu acho que o desafio é que tem barreiras importantes, ou não tem escala, ou o consumidor não dá muito valor, daí você não consegue vender mais que a outra coisa, e aquilo é mais caro porque tem menos escala, porque é mais difícil de fazer e ninguém paga, então você tem que ficar vendendo com menos margem, né? Artificialmente, que negócio que quer vender com menos margem? Mas muitos estão abrindo concessão para fazer isso, justamente para poder
ter uma linha com um aspecto, ou com um tecido reciclado, ou com jeans que gasta menos água, alguma coisa, né? A pessoa está tentando, as empresas estão tentando. É um percentual, às vezes, muito pequeno, mas é um movimento que já começou, entende? E que é muito diferente, e que eu sinto assim, você pode falar, é muito pequeno, a tal da grande fast fashion não está nem aí para isso. Mas eu tenho certeza que o profissional que está lá dentro tá. Primeiro que eu não sei se o grande não está mesmo nem aí, porque quando a gente chama a indústria, né, que nem a Grazi falou, vamos evitar demonizar. E também, o que adianta demonizar uma entidade chamada indústria? Quem são as pessoas? Quem decide? É difícil, as pessoas são tão diversas, tão múltiplas, tem tantos interesses confusos, tantos conflitos. Então, assim, tipo, não é interessante, não é esperto demonizar, né? Obviamente que tem práticas que são inaceitáveis, né? Sim. Existe uma barreira que é o seguinte, gente, contrabando, não pagar imposto, mão de obra escrava, tem coisa, gente, que não tem conversa, entendeu? É aquela história do negociável. E aí é ilegal, entendeu? A gente está falando de coisas ilegais ou de concessões que não deveriam estar sendo feitas. Mas eu acho que no outro campo, dentro da zona cinzenta, né, tem muita coisa para fazer quando a gente dá as mãos, né? Então, acho que é muito legal isso que você colocou, Grazi. Eu queria puxar isso, né, de você. Eu achei fantástico até, porque a gente já uniu, né, essas duas visões, tanto uma visão acadêmica também, né, Marília, que você trouxe, e a visão da Grazi ali, quando a gente até estava decidindo, assim, o tema. Primeiro eu entrei em contato, né, com a professora Marília, assim, e já tinha entrelaçado todas as questões até, e quando a gente encontrou a Grazi também para falar ali, que está direto, né, no processo criativo também ali, então eu achei que foi muito legal, assim, essa união, e eu até, Marília, vou já começar, né, para a gente até iniciar o debate, eu ia trazer até para vocês, porque hoje, o Fashion Evolution do Brasil, né, lançou o Índice de Transparência da Moda, né, do Brasil 2023, com 60 grandes marcas do varejo brasileiro, contando as suas práticas socioambientais, né? Então, igual você comentou, né, de estar ali junto para querer solucionar o problema, né? Não ficar querendo guerrear, porque acho que, como vocês comentaram até, pontuaram muito bem, não é assim, né, que a gente vai conseguir resolver. E eu ia trazer até uma questão para a gente começar o debate, até se vocês duas quiserem comentar assim, a respeito e trazer a visão de vocês, mas quais que seriam os principais desafios que os empreendedores da moda enfrentam ao implementar as práticas sustentáveis e atrair os investimentos, né? E como que esses empreendedores estão inovando nos seus modelos de negócio para conseguir superar esses obstáculos. Não sei se você, Marília, quiser começar comentando até a respeito disso. Posso começar. Acho que o primeiro ponto é a gente entender que até foi legal você trazer o índice, porque eu tinha olhado um pouquinho antes da gente entrar, eu falei, nossa, que interessante, deixa eu olhar. E já fui lá dar uma fuçadinha, mas eu não me aprofundei muito, tá? O que eu acho que é legal mencionar é que são muito diferentes esses empreendedores da moda. Acho que para tentar falar dos grandes, que tem um impacto muito grande em termos de volume de faturamento, de indústria e tal, eu acho assim, existiu, do ponto de vista social, existiu esse movimento que eu mencionei no começo da década de 2010, e hoje eu vejo que as grandes empresas que têm uma estrutura mais parruda, do ponto de vista social, além da certificação ABVTEX, que tem as auditorias independentes, que fazem umas fiscalizações assim surpresa e tudo mais, as próprias indústrias, empresas, os próprios varejistas, né, as marcas, eles têm áreas internas de compliance que eles estruturaram para fazer também suas próprias auditorias e ficar acompanhando como é que está essa rastreabilidade na cadeia. Então, isso evoluiu muito, mas, assim, acho que a área que mais evoluiu foi essa, mesmo ainda sendo algo para que tenha muito a se fazer, tá? Principalmente quando a gente fala do âmbito nacional, porque como a gente tem o ABVTEX e tem a fiscalização e tem o Ministério Público, né, fiscalizando também, dentro do universo Brasil, que as leis estão claras, as regras estão claras, existe um ambiente democrático e existe uma transparência, acho que a gente evoluiu muito. A gente não pode ter certeza se tudo isso também se reflete para os produtos importados do leste asiático.
Eu acho que os grandes varejistas parecem, né, cada vez mais comprometidos em mostrar que eles estão tentando fiscalizar essa cadeia quando é para fora do Brasil também, mas são países diferentes têm leis diferentes, né? Então, assim, a gente aqui considera que uma pessoa pode trabalhar 44 horas por semana, tem que ser registrada, tem direitos trabalhistas, como que é na China, entendeu? São outras regras. Então, assim, o que é a diferença? Tem uma diferença importante do que é legal e do que é ético, né? E isso também tem uma certa concepção específica para cada cultura. Então, é muito complexo quando a gente olha para fora. Então, no aspecto social, existe um endereçamento, apesar de ser um tema complexo, tá? Na minha percepção, e estou super aberta a críticas e a trocas, porque, como eu já falei, acho que é um tema que, humildemente, a gente está todo dia aprendendo e está todo dia trazendo informações novas, porque tem muita coisa acontecendo e é muito difícil ter uma conclusão assim de se carimbar. E agora, do ponto de vista ambiental, honestamente, assim, é muito complicado. Por quê? São muitas matérias-primas diferentes, primeiro, tá? Então, cada matéria-prima tem um impacto diferente. Uma vai mais água, outra vai mais insumo químico, a outra gasta mais consumo de carbono. Então, se a gente for... até saiu também uma outra coisa que saiu agora em novembro, acho que saiu um guia da BBTEX de emissão de gases de efeito estufa, que eu tô louca para ler também, não deu tempo ainda, porque acho que saiu agora, se tá quente ainda. E que eu tenho uma esperança de lá ter alguma coisa. E aí, nesse sentido, por exemplo, também falando desse índice que saiu hoje, tá? Também do Fashion Revolution, acho que algo que eu também estou vendo uma movimentação que me dá esperanças é que a gente tem falado do tema, do aspecto. Tem muita gente tem falado, é um ninho difícil, ninho de cobra ali para mexer nesse tema, porque é muita matéria-prima, como eu vinha dizendo, muitos processos produtivos, cada um tem uns benefícios e malefícios, aí vai para a loja, aí tem sobra de estoque de venda de varejo, que nenhum varejo consegue vender 100% do seu estoque. E podem acreditar, gente, a grande marca, o que ela mais gostaria é vender mais do seu estoque. Ela não gostaria que tivesse sobra. Para ela é ruim que tenha sobra, não é o desejo dela, mas tem. E aí é um problema. E eu trabalho com várias marcas assim pequenas, de 2, 3 lojas, 4, que putz, a gente faz. Eu sempre estou tentando achar caminhos. Tenho muitos hoje em dia que estão muito eficientes, com muito pouca sobra, mas a gente está sempre achando caminhos, porque assim, não podemos perder essas peças, sabe? Elas precisam ir para um lugar bom, que as pessoas usem. Hoje, eu vi ontem uma informação, uma pessoa confiável, que puxou de uma fonte confiável, mas que eu não tenho agora a fonte, que tem uma estatística de que cada pessoa usa só 7 vezes cada peça de roupa, gente. Aí, então, depois que você comprou a roupa, você usa na média no mundo, né? 7 vezes. São, acho que 200 bilhões de peças produzidas por ano. Como todo mundo se veste e temos 8 bilhões de pessoas, é muita roupa. Ainda por cima, tem muita gente que usa pouca roupa. Aí, se ela não usa muito, para onde vai essa roupa, entendeu? Como fazemos o descarte? Não tem ainda um padrão de descarte. E a reciclagem de roupa ainda não é um negócio que tem escala e nem que chegou numa equação tecnológica ainda perfeita. Então, no aspecto ambiental, estamos um pouco mais atrasados, mas enxergo que hoje existe, primeiro que os relatórios, né, das grandes indústrias hoje fazem relatórios de sustentabilidade, e isso é uma prática que já obriga a gente a olhar para o tema e mostrar o que está acontecendo. E eu lembro sempre um ensinamento básico da engenharia de produção, né? Tudo que você mede, você melhora. Só de medir. Mede, sei lá, quantas vezes você joga a moedinha dentro do cesto, você vai começar a acertar mais no cesto. E aí eu acho isso, você começou a fazer o relatório, você já está jogando uma luz ali num canto que estava escuro. Então, a gente está começando a falar do assunto, está começando a ter índices, está começando a ter guias, está começando a pensar. Quando veio aquele escândalo sobre as lixões dos desertos do Atacama, teve muita atenção sobre o tema. E aí teve muita conversa sobre excesso de consumo. E aí entra essa discussão, né? Aí a gente encapsula tudo como se fosse fast fashion e esquece que no meio do caminho tem ultra fast fashion, que eu tenho arrepios, para dizer ser sincera, mas dane-se meus arrepios, é uma realidade, tá aí. A gente pega a geração Z falando de sustentabilidade, comprando em Shein, assim, 15 peças por segundo, entendeu? Então é uma contradição que está em nós, está no ser humano. Não adianta a gente falar que é o outro, está em todos nós essa questão da contradição, tá? Então, assim, tem ultra fast fashion, tem o fast fashion. Aí eu tenho muita dúvida hoje em dia de falar que o fast fashion é pior do que uma grife normal, um pouco mais cara. Tipo, o ciclo é igual para todos. Eles têm lançamentos, têm liquidações, as pessoas não compram se não é lançamento. A gente consome hoje em dia muita informação. Quem consome muita informação quer comprar mais. E tipo, veio o ovo ou veio a galinha? Eu não
dá para a gente ter uma resposta assim muito simplória a respeito disso, sabe? Então, na minha percepção, eu adoraria acreditar que o consumo vai desacelerar, mas eu ainda não consigo sentir isso, tá, gente? Porque a gente saiu do Instagram e foi para o TikTok, entendeu? Eu não ainda, tá, gente? Talvez eu devesse, mas não fui. E aí, quantos trilhões de informações por segundo a gente consome e no meio do caminho a gente não compra, talvez, alguma coisa, se acontecer esse consumo de informação? A gente está compulsivo em tudo, né? É um momento contemporâneo, é uma questão da contemporaneidade, é o vazio e a compulsão. E aí, então, eu não sei se a gente vai desacelerar consumo. Eu não sei, eu assim, honestamente, no final, no meu coração, eu acredito mais que tem se a gente, em paralelo, tentar conscientizar as pessoas para a gente mudar um pouquinho essa dinâmica de vida, não é só de consumo de roupa, e, ao mesmo tempo, talvez, desenvolvimento tecnológico. No final, talvez por ser engenheira, eu acho que está mais próximo do desenvolvimento tecnológico, sabe? A gente talvez um pouquinho faz o jeans com menos copo d'água, outro pouquinho recicla mais, outro pouquinho consome menos água também no algodão e começa a mudar os tingimentos, outro pouquinho, entendeu? Eu acho assim que em micro pouquinhos a gente talvez comece a fazer um montão. A grande diferença, novamente, que eu vejo de hoje para 10 anos atrás, é que hoje tem os relatórios, a gente está falando, a gente está aqui, olha aqui a gente falando, um monte de gente interessada, trazendo perguntas. E 10 anos atrás a gente estava fazendo o quê? Mais do mesmo, ninguém estava falando disso, entendeu? Então eu vejo por aí o caminho, essa é a minha percepção. Maravilha, é ótimo ouvir uma visão assim, já trazendo até a parte atual também, né? Já trouxe vários dados aí, Marília, também que eu não fazia ideia. E Grazi, por favor, se você quiser também comentar a respeito da sua visão em relação a esses desafios, né, que os empreendedores têm aí, enfrentam com as práticas sustentáveis e os investimentos, assim, né, como que está sendo essa inovação também para superar esses obstáculos. Fica à vontade também para colocar a sua fala. Olhando assim, né, sobre o viés em que eu estou inserida, né, de pequena marca, né, local, e também nesse ecossistema que eu estou inserida também de pequenos e microprodutores. Eu acho que a principal dificuldade que a gente tem de crescer justamente poder escalar, né? Eu acho que quando a gente busca investimento e apoio financeiro, a visão do mercado capitalista é o quanto você consegue escalar o seu negócio, né? Em termos de produção e em termos financeiros também. E essa é a principal dificuldade, porque a grande maioria é uma empresa, né? Tipo, como eu, assim, eu faço tudo na minha empresa, inclusive a maioria das peças eu mesmo costuro. Quando eu consigo ali escalar um pouquinho mais, fazer uma coleção um pouco maior, aí eu terceirizo a costura. E eu vejo que muitas marcas pequenas também são assim, é uma equipe pequena, super enxuta, e existe essa dificuldade nesse passo de eu quero crescer a minha marca. E aí a gente esbarra no outro ponto, que é o consumo, né? Como competir com as grandes que conseguem escalar suas produções, nem sempre de uma maneira justa, né? Competir com o preço, competir com o valor e não só no quesito produto, mas também comunicação, né? Marketing, publicidade, todo o aparato que as grandes empresas têm e que a gente, enquanto pequeno, não tem. Então, a grande dificuldade que o pequeno tem é justamente esse incentivo, né, por parte das políticas públicas de investir nos pequenos e por parte da conscientização também por um comportamento do consumo, assim, né, de ir no que é mais fácil, de ir no que é mais simples, né, no mais barato, no mais acessível, do que olhar para aquilo com outro olho, assim, com um olhar de consciência, né? Aquele produto é mais caro porque ele impacta menos o meio ambiente, porque ele demorou mais tempo para ser produzido, porque a pessoa que produziu aquela peça, ela foi paga de forma justa, né? Que o processo criativo para desenvolvimento daquela peça é muito diferente de uma indústria de fast fashion, ou até mesmo de uma empresa maior. Eu poderia, por exemplo, ter seguido por um caminho simples, né, que muitas empresas têm. Pego os modelos no Pinterest, replico
e contrato uma facção para desenvolver, crio um e-commerce, uma loja no Instagram e fico rica. Começo a fazer vídeo no TikTok e eu consigo escalar aí a minha empresa em poucos meses, né? Uma analogia um pouco, né? Mas eles não nem ficam do detalhe. Esses que fazem isso também nem ficam ricos, assim, né? Na verdade, também não em comparação, né, ao pequeno é um pouco mais. Mas aí a gente tem esse viés de ser sustentável desde a raiz, né, desde o nascimento, e buscar ser fiel a isso. E aí, nesse processo de ser fiel ao meu propósito sustentável, é que a gente esbarra na escala, a gente não consegue crescer e escalar, né? E ainda assim se manter sustentável. E aí, sustentabilidade, a gente tem que olhar sobre todos os viés, né? Economicamente viável, né? Socialmente e ambientalmente. Então, é uma tríade complexa e difícil para os pequenos. Em relação ao que a professora Marília estava falando, eu concordo muito com ela que a gente tem a moda, ela é comportamento. É comportamento e é política, né? Trazendo aqui uma faísquinha de problemática. Então, assim, eu vejo, enxergo como uma possível solução lá na frente duas mudanças estruturais significativas. Comportamento de consumo através da conscientização, espaços como esse, para que a gente possa cansar o tema e falar abertamente com todos os envolvidos no ecossistema da moda, né? Academia, produtores, indústria, estudantes. Eu desenvolvi alguns trabalhos com estudantes e, assim, eles estão estudando, a professora vai concordar comigo, e eles estão sedentos por entender mais sobre esse tema e já sair, né, das suas formações já aplicando isso. Então, assim, a gente tem aí uma galera da geração nova que está vindo já com esse outro pensamento. Então, a gente já vem com uma mudança significativa nesse sentido, onde a gente tem novos produtores da cadeia de moda que já vêm com uma outra consciência, e a gente também vem com um novo consumidor também mudando essa consciência. Mas isso é também uma linha tênue entre essa mudança de comportamento das mídias que a gente teve, né? A professora bem falou do TikTok. Então, a gente tem aí, de um lado, o consumidor, as pessoas, essa nova geração preocupada com as questões da sustentabilidade e atentas a isso, mas, ao mesmo tempo, eles estão sendo bombardeados por informações e práticas de consumo cada vez mais acelerado. Então, o nosso papel também é olhar para isso, né? Para esse comportamento de consumo e de vida que a gente está tendo, principalmente no pós-pandemia. E a outra questão que eu acho muito importante também, que eu acho também que é um caminho a ser seguido, é investimento em tecnologia, em pesquisa, por parte das políticas públicas e privadas. A gente tem aí a professora que está dentro da academia e, assim, eu tenho certeza absoluta que se a gente investisse mais em pesquisa, em tecnologia e inovação para desenvolvimento de produtos, não só de moda, mas aqui o tema é moda, a gente conseguiria avançar muito, mas, infelizmente, no Brasil a gente não tem investimento financeiro na área de pesquisa, é muito pouco ainda, né? E se a gente for olhar para algumas iniciativas, né, gringas, a gente já tem aí a substituição do couro animal por couro vegetal, vindo da casca de abacaxi, da casca do bambu, da casca da banana, de fibra do leite. Então, assim, todas essas são alternativas gringas ao couro animal, que a gente poderia estar desenvolvendo aqui também, né? A gente tem a Agostina Comas, ela desenvolveu, em parceria com uma outra empresa de malharia, que eu não vou lembrar o nome agora, me desculpem, mas eu posso depois passar, um novo tecido, a partir da sobra têxtil dessa confecção, dessa empresa. Então, assim, o upcycling, ele não envolve tanta tecnologia, ele é um processo mais artesanal, mas que se a gente
usar a tecnologia para maximizar essa técnica, nossa, a gente tem muitas possibilidades, né? Ela desenvolveu um tecido de malha, usando a tecnologia, né? Usando softwares ali de modelagem e de leitura de dados, né? Desses resíduos, para desenvolver um tecido a partir desse resíduo. Então, a gente tem aí, se a gente estiver olhando mais numa lupa, com mais atenção e mais dedicação para essas soluções, eu acho que esse é um caminho mais palpável, porque mudar a lógica de consumo é muito mais difícil e muito mais longa, né? Muito mais distante da gente conseguir mudar, né? Toda mudança dói, gera um trauma, né? Então, eu acho que se a gente começasse a investir mais em pesquisa, desenvolvimento de produtos mais sustentáveis, eu acho que seria um caminho mais palpável, assim, da gente conseguir minimizar mais esses danos causados pela indústria. A gente tem, atualmente, só 1% do lixo têxtil gerado no Brasil é reciclado. E aí, se a gente for olhar mais na lupa desse reciclável, também geram outros problemas, porque muito do que é reciclado ainda tem ali um resíduo de poliéster, porque tem a linha, né? Então, assim, ele é reciclável, mas ele ainda não é biodegradável. Então, a gente, na verdade, está só aumentando a vida útil dele. Um exemplo é a fibra de PET reciclável, né? A gente tem aí o poliéster, que foi desenvolvido a partir da fibra do plástico PET, né? Nossa, isso foi um avanço gigantesco. A gente está tirando algo que é lixo e transformando em água. A gente está aumentando a vida útil desse produto, gerando um novo produto. Mas a gente não resolveu o problema, porque ainda assim essa camiseta ela não é biodegradável, ela ainda assim vai ser descartada, ainda assim vai parar no aterro sanitário e não vai conseguir ser, né? Não faz parte da cadeia circular, né? Então, assim. Mas ainda assim estamos nesse passo de tentativa e erro. A gente tentou, a gente está testando, né, novos modelos e a partir dessas tentativas e dessas experimentações a gente vai chegando em soluções. Acho que é isso. Assim, eu acredito nesses dois viés, assim, da mudança de comportamento através da conscientização, né? A gente está sempre conversando sobre isso e a partir disso a gente ir desenvolvendo e cada vez ficando mais maduro nesse sentido e investimento em pesquisa e tecnologia e inovação. Posso fazer 2 comentários aproveitando essas duas vertentes? Desculpa, eu te cortei, eu sou italiana, tenho essa péssima... Imagina! Depois eu tentei me corrigir, mas naquela hora que você estava falando sobre a valorização do produto, né? Que é mais sustentável, que antes da gente entrar no ar, eu estava dizendo que conheço indústrias que fizeram pesquisa, ver quanto que pagariam a mais por uma peça sustentável e Sim. As pessoas não pagam nada mais. Pagam. E aí eu já vi também, assim, briga no Instagram, assim, da pessoa falando, por que essa camiseta está custando mais cara que a camiseta normal? Se ela ter sido reciclado, tem que ser mais barata que... E gente que não valoriza o upcycling, que fala, mas já estava lá o tecido, a roupa. E aí é o contrário, gente. É muito importante lembrar, assim, o sustentável, ele é mais exclusivo e ele é mais caro de custo de produção. A gente sempre tem que ficar lembrando que exclusividade também é valor. Então, uma peça de upcycling ela é única e isso tem valor. E as pessoas, né, é uma forma de tentar valorizar. E o outro adendo, agora eu vi que vocês jogaram aqui, não sei se vocês umas jogaram. Perguntas aqui, né? Eu vou colocar depois. Eu queria colocar depois tu lê para a gente, Heloísa, as perguntas. Mas eu joguei aqui no chat privado, porque eu não consegui colocar nos comentários públicos, o documentário da Tamires Pontes, que é uma cientista brasileira. Na verdade, ela fez moda e depois ela desenvolveu um tecido de alga, um material têxtil de alga. E ela é um caso também super especial, porque é isso, quem quer inovar tem que viver 38 mil, vencer 38 mil barreiras, assim, tipo, você não consegue ganhar nada, você tem que se sustentar de outra forma. Ela continuou no trabalho dela normal para conseguir, em paralelo, fazer, e ela, tipo, é um caso muito especial. Acho que vocês jogaram, né, no comentário aqui público, o caso da Tamires, vale muito a pena conhecer.
Eu até ia comentar, Marília, eu não fazia ideia, até eu achava que realmente as pessoas estavam dispostas a pagar um pouco a mais por ser uma roupa que venha com um viés de sustentabilidade. Na minha visão, eu achava que realmente as pessoas se sentiriam. Não sei se seria bem essa palavra, mas assim, fazendo a sua parte de ir atrás, né, de consumir realmente produtos que tivessem levando em consideração as práticas sustentáveis. Eu não imaginava que as pessoas não estariam dispostas a isso e ainda, de uma certa forma, reclamariam, né? Que assim, nossa, mas é reciclável, então eu tenho que pagar mais barato, porque não é possível. A gente ainda fala muito bem isso bolha, que né? É bem isso que é essa linha tênue, sabe, Luísa? Porque a pesquisa mostra que as pessoas estão cada vez mais conscientes da sustentabilidade, estão dispostas a consumir produtos mais sustentáveis, mas quando questionadas se elas pagariam mais por esse produto, elas dizem que não. Então, assim, é uma conta que não fecha, né? Não fecha. Porque a gente precisa cobrar mais caro para poder ser sustentável, né? E aí volto naquilo que eu falei, né? Que é muito difícil quando chega nesse ponto que a gente precisa escalar, a gente precisa desenvolver a empresa, precisa vender mais e para mais pessoas. Como fazer isso e ainda se manter sustentável, sabe? Essa é a grande questão, né? E tem uma frase que eu uso sempre nas minhas oficinas, enfim, que eu levo sempre comigo e que faz as pessoas pensarem, e que gera um pouco de polêmica, mas eu gosto de uma polêmica, é que eu falo que o lixo é um erro de design. Eu acho que se acabou e eu vou jogar aquilo fora e não vai ter mais utilidade nenhuma e não vai se degradar, não vai voltar para a natureza, eu fiz errado. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a pensar nessa lógica também, né? As novas gerações aí, né, que estão vindo aí para criar e para desenvolver novos produtos de forma geral, não só na moda, a gente tem que pensar nessa cadeia circular, né? Eu estou desenvolvendo um novo produto, ele vai para o consumo e para onde ele vai depois. Então, assim, não tem mais espaço para isso. Eu preciso pensar no depois do uso, né? Então, eu gosto sempre de trazer essa provocação. Maravilha. Eu até estava vendo, então, aqui a Paula já estava compilando aqui as perguntas, né? Então, vou abrir para a gente também não estender muito no nosso cronograma, mas, então, acho que teve uma pergunta do Lucas, né, pelo YouTube. Existe algum projeto que se preocupe com a rastreabilidade dos resíduos da indústria da moda? Não sei se Marília ou Grazi quiserem comentar a respeito. O que eu tenho conhecimento são exatamente esses relatórios de sustentabilidade, esses guias e esse caminho de começar a falar um pouco sobre os materiais e os destinos também depois. Do que eu conheço, essa linha dos relatórios de transparência, né? Transparência não é sustentabilidade, mas é um primeiro passo, porque você mostrando o que você faz, começa a se discutir as práticas e, enfim, vem uma questão de, né, você está mostrando para o mundo e, de certa forma, apropriando valor, né, a isso, se as pessoas, principalmente, até isso bate um pouco com a pergunta que deixa eu ver quem fez aqui do lado, acho que foi o Eric, a participação do mercado financeiro, né? De certa forma, hoje em dia, dentro do mercado financeiro, as empresas que têm ESG implantado, e aí tem pilares de sustentabilidade e sustentabilidade ambiental e social mais fortes, elas são mais valorizadas na Bolsa de Valores. Isso, de certa forma, já é uma vantagem. E, na verdade, talvez seja um dos grandes propulsores para os grandes grupos investirem nesses aspectos, porque eles ganham dinheiro com isso através da valorização das ações. Então, os maiores acionistas são interessados, e sempre que as ações estão valorizadas, também entra dinheiro mais barato na empresa, né? Então, essa já é uma forma mais palpável através das empresas que têm capital aberto e que têm, com isso, tão suscetíveis a essa percepção de valor do mercado financeiro. E aí poderiam existir outros projetos, né, gente? Poderiam ter projetos de financiamento com juros mais baixos para empresas que tenham pilar de sustentabilidade, que mostrem ou que tenham ações específicas. Os bancos, eles são grandes
concentradores de recursos, né? Que no mercado, como ele é hoje em dia, é fundamental que eles sejam empresas lucrativas, senão nenhum país consegue ter uma indústria, uma economia forte, gerando empregos e tudo mais, sem bancos fortes, mesmo que a gente, internamente, quando tem uma empresa, fica muito bravo com os bancos, porque eles cobram juros muito altos e não facilitam a nossa vida, viu, senhor Eric? Então, neste sentido, a gente entendendo que tem os dois, o anjinho e o diabinho, que isso faz parte do mundo, que a gente tem que lidar com isso, eu acho que os bancos poderiam eles próprios criarem ações que as empresas pequenas pudessem aderir, e as empresas poderiam aderir e ainda por cima receber, pagar menos juros porque elas aderiram. Então, uma combinação de... Porque uma dificuldade prática, gente, sendo muito realista. Eu até interrompi novamente, né, com falta de educação, a Grazi, para dizer que a empresa que copia do Pinterest também não está ganhando lá muito dinheiro. Mesmo uma marca normal, gente, tradicional, que está lá do jeito que o mundo gosta hoje, lançando coleção atrás de coleção e tudo mais, é uma marca pequena, pena para ganhar dinheiro. E o ciclo financeiro da moda é muito longo. Então, no formato tradicional, você investe muito antes de receber. E tem muita luta para conseguir margem. É todo um trabalho muito desafiador de ganhar dinheiro na moda, principalmente nos primeiros anos, né? Então, uma empresa de moda, ela precisa de crédito durante esse processo de crescimento. E esse crédito, ele sai caro muitas vezes. Então, você antecipar recebíveis é caro, você conseguir empréstimos é caro. Para as empresas, é muito bom se elas conseguirem crédito numa taxa um pouco melhor dos bancos, né? Então, associar ações... E, por outro lado, também sendo realista, uma empresa pequena que está lá toda ocupada com esse BO inteiro de fazer ela ser lucrativa, ela nem sempre consegue ter tempo de pesquisar tudo que ela poderia fazer para ser mais sustentável. Tipo, ela não dorme, gente. Vamos pensar. É aquele cara que a gente vai também ter dó, que tá colheira, que está cuidando de 3 filhos e, ao mesmo tempo, está lá. Então, assim, é uma vida muito difícil para esse empreendedor, né? Geralmente empreendedora. E ela nem sempre tem acesso a ações de sustentabilidade. Então, o banco é uma instituição grande, com mais capacidade de investimento. Se ela se associasse a ações relacionadas à sustentabilidade na moda, apresentasse essas ações aos seus clientes que estão no setor e ainda concedesse crédito mais barato para quem aderisse, olha que combinação perfeita, Eric. Quer fazer uma parceria? Vamos para frente fazer isso? E eu complementaria ainda com projetos de crédito orientado, né? Crédito orientado com assessoria ali para também, porque acontece muito dos pequenos, às vezes, recebem esse investimento, mas não conseguem desenvolver, porque não tem estrutura, né? Não tem ali estrutura de conhecimento para desenvolver o negócio. Então, o crédito orientado para o pequeno, eu também acho muito bacana. Tudo que a professora falou, né, com juros reduzidos, investir mais nesses negócios de impacto socioambiental, que estão crescendo muito, né? Não só no pilar ambiental, mas também no social. Aqui no Ceará a gente tem diversas iniciativas dessa e até programas de desenvolvimento de negócios socioambientais e que estão sempre buscando investidores, assim, é muito difícil de conseguir patrocínio de grandes empresas e bancos olharem para esses negócios, de novo a gente volta, como escaláveis, e aí justamente é que entra essa parceria de olhar para esses negócios e não, tá aqui o dinheiro, não, de que forma a gente consegue escalar o teu negócio e ele ainda assim ser sustentável, vamos juntos nesse desenvolvimento, né? Precisa ali de uma união, de uma colaboração. Eu acho que o futuro é esse, precisa ser colaborativo. Eu tenho dinheiro, tu precisa do dinheiro. Como que a gente pode fazer isso para escalar, para alcançar ainda mais pessoas e a gente ganhar dinheiro junto e a gente desenvolver esse mercado? Acho que o mindset é por aí. Ô, Grazi, eu ia até pedir para você fazer o link, porque eu vi até que tem uma pergunta do Vitor Freitas no YouTube. Eu acho que daria para você até compartilhar isso, assim, né, com a gente, já com o que você estava comentando, né? De que maneiras pequenos empreendedores podem entender em que momento priorizar a margem e quando investir mais em redução de impacto. É muito difícil, né? Priorizar a margem e investir mais em redução de impacto. Eu acho que o que precisa ser pensado é que o sustentável ele também precisa ser economicamente viável. Então, se o teu negócio ele não está conseguindo ser economicamente viável, tu vai dar um passo para trás, né? Analisar os teus processos e ver de onde tu consegue reduzir, né? Aonde tu consegue ali
fazer essa negociação. Tem coisas que não são negociáveis, né? Coisas que não são negociáveis, está ali dentro do pilar da minha marca, do propósito do meu negócio. Mas algumas coisas a gente consegue negociar, consegue dar um passo para trás para conseguir ganhar fôlego, né? Conseguir ganhar esse fôlego e aí conseguir retomar. E eu acho que, assim, isso faz parte de qualquer negócio, né? Não necessariamente sustentável, precisa, às vezes, fazer ali o equilíbrio entre o que eu preciso cortar agora, o que eu não consigo fazer agora, e tá tudo bem, eu acho que a gente também precisa falar sobre isso, né? E tá tudo bem, é o que eu consigo fazer diante do cenário que eu tenho, né? E a partir do momento que eu ganhar esse fôlego e que eu conseguir de novo me estabilizar, eu retomo. Eu penso dessa forma, eu acho que tem horas que a gente precisa ver o que eu consigo manter, o que eu preciso priorizar e o que eu preciso dar alguns passos atrás para ganhar fôlego e conseguir escalar novamente, retomar novamente. Marília, você quer comentar alguma coisa até dessa questão? Tá no mudo. Tá no mudo, Marília. Boa, dessa vez fui eu. Para falar de margem, negócios de moda, gente, eu poderia passar, assim, 5 horas, um curso. A gente poderia fazer um curso agora. Na verdade, é uma das coisas que eu faço, porque é muito desafiador. A margem, enfim, é uma discussão, é muito desafiadora, porque é um negócio que o valor agregado principal na moda, né, quando a gente está falando de marcas e de varejo, ele não está no custo do produto vendido, ele está na comunicação, na comercialização, em todo o processo que está depois, né? Então, para você de valor, né? Exato, na proposta de valor. Obviamente, o produto tem que estar de acordo com aquilo. É toda uma coerência. Tem a coerência de produto, né? Com a comunicação, com o canal de vendas, com tudo que você faz, né? E aí, isso daí já é um dos problemas. Se não tivesse a sustentabilidade no tema, já é um problema grave para muitas empresas de moda, porque as pessoas nascem muito ingênuas em relação ao negócio de moda. Muito pouca gente consegue entender exatamente como é que é o jogo, né? E aí, às vezes, elas nascem num formato que, assim que elas forem tomar um tamanhinho um pouquinho maior, já não vai dar conta aquela margem, porque às vezes em casa, fazendo um pouquinho produto, dá, mas assim, também você não ia ganhar muito dinheiro para se sustentar fazendo isso, né? Então, a hora que você vai crescer, você precisa se estruturar e aí você começa a perceber que o buraco é mais embaixo. Então, só o assunto margem, negócio de moda, já daria 5 horas de discussão. Quando a gente acrescenta o tema de sustentabilidade, eu vejo da seguinte forma: ou você nasce com alguns pilares de valor relacionados à sustentabilidade e você já envelopa toda a marca pensando que esses pilares eles serão pilar de valor na entrega para o cliente final. E você vai ficar falando disso, vai ficar mostrando, vai ficar, enfim, trazendo isso para que isso seja um pilar de valor. E tomar um pouco de cuidado para não se engessar demais, não prometer o que você não pode cumprir, porque aí depois você fica presa numa... Eu conheço marcas que nasceram com pilar de sustentabilidade e que não conseguiram se dar conta do recado, porque elas se engessaram demais, elas criaram uma fronteira tão restrita de trabalho, porque queriam ser muito sustentáveis em todas as costureiras serem bordadeiras que trabalham na área tal e com Z. E aí ela só pode fazer coisa com esse tipo de bordado, ela não pode fazer uma camiseta que tem algodão orgânico também, ou só de algodão orgânico, e não pode ter uma outra coisa. Que aí ficou tão restrito que elas não conseguem achar a solução. Então, você pode nascer como pilar e você ter um pouco de maleabilidade, como a própria Grazi falou, para você conseguir chegar na viabilidade, ou você é uma marca que nasceu sem esse pilar forte, mas você vai incluindo elementos e vai se tornando mais sustentável. Então, o que eu vejo, no final, geralmente são os casos mais saudáveis, tá? Porque as pessoas, às vezes, que nascem com muita idealização no pilar da sustentabilidade, já têm pouca maturidade de negócios. E aí, às vezes, elas não conseguem, no final das contas, dar conta e andar com as duas pernas. E aí, é um desespero. Eu estou com uma pessoa específica que a gente está repensando agora o negócio dela exatamente por causa dessa situação. A gente não vai abandonar esse pilar, mas a gente vai ter que ver que concessões que nós vamos ter que abrir, porque senão não vai funcionar, vai fechar, tudo vai ser perdido, todas as bordadeiras, todas as outras peças. Então, às vezes, é melhor você ter um pouco do que você não ter nada, né? Ou ter metade, sei lá. E aí, o outro caso, assim, às vezes a marca já está se colocando, já está andando com as próprias pernas, já fazia uma pequena coisa, e ela vai trazendo mais, traz mais um pouco de tecido,
porque é mais sustentável, já tem uma prática de fiscalização da cadeia, né, de valor, para práticas justas, e vai trazendo, reduz embalagem, ou procura embalagens mais sustentáveis, pense em energia mais limpa, pense em reuso de água, começa a acrescentar elementos, porque são elementos que a sustentabilidade, a gente pensa só na matéria-prima da roupa, tal, é uma coisa muito ampla, né, gente? São muitos elementos, então, assim, tem muitas formas. Às vezes você não consegue fazer tudo dentro da sua empresa, mas você pode apoiar uma ONG que está fazendo um outro negócio ali que é muito legal. Então, assim, o que eu vejo é isso, assim, é um caminho que a gente vai construindo dia após dia, e que ele não é muito fácil, sabe? As pessoas não é que elas não fazem elas não fazem porque às vezes elas não têm conhecimento, mas também porque elas não estão achando meios, sabe? Eu queria só complementar que eu acho que existe também, às vezes, um pouco de tabu, ou talvez uma miopia em relação a essa redução de impacto e a sustentabilidade ser uma coisa cara. E aí a gente enxerga também isso como, às vezes, é falta de conhecimento. Então, a pergunta é, como eu priorizo a margem, né? Como eu desenvolvo o financeiro e invisto em redução de impacto? Muitas vezes, se você investir na redução de impacto, você vai diminuir seu custo. A longo prazo. Às vezes tem um esforço no curto prazo, mas depois vai melhorar, entendeu? Exatamente. É o que eu digo assim, para os pequenos que eu atendo, assim, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para os seus processos. Olha para os seus processos, mergulha nos processos e vê quais que você consegue melhorar. Quais que você consegue reduzir custo, qual que você consegue reduzir impacto, e vamos começar por aí. Às vezes não precisa nem de investimento financeiro, às vezes é uma mudança comportamental da empresa. E isso já muda a conscientização, muda, né, o mindset, para que outras ações comecem a aparecer. Às vezes uma mudança na comunicação, a forma que eu estou comunicando, como eu entrego o meu produto, né? Também impacta nessa redução do impacto. Eu estou comunicando de uma forma diferente, algo que eu já fazia, mas que eu não estava comunicando de uma forma assertiva, e isso me trouxe benefícios em relação à sustentabilidade. E a partir daí eu abro uma porta para que outras coisas comecem a ser inseridas aos poucos. Eu gosto muito disso que a professora falou, em relação a gente ir inserindo aos poucos. Também concordo, e eu sofri desse erro, professora. Quero uma consultoria sua depois, dessa coisa de a gente querer ser perfeito desde o início, né? De querer fazer tudo certinho, e aí chega um momento que não se sustenta, não consegue, né? Não consegue dar conta. Aí precisa dar os passos atrás que eu falei. Mas aí também tem essa possibilidade de você ir inserindo aos poucos, de ir no seu tempo, no seu processo, né? Não precisa ser perfeito desde o início, ninguém é. Até mesmo as marcas que se dizem 100% sustentáveis não existe, todo dia aprendendo com novos processos e novos produtos é um processo contínuo. Então, eu acho que isso é um ponto, olhar para os seus processos e ter essa consciência de que nem sempre o sustentável e a redução de impacto é algo custoso. Muito pelo contrário, pode ser muito benéfico, não só para a comunicação, mas também para o financeiro, para a saúde financeira da empresa. Sim, sim. Até lembrando, aproveitando, não sei se o Eric ainda está aqui, quando eu tinha fábrica, eu lembro que existiam, falando do negócio dos bancos, né? Quando eu tinha fábrica, tinha um financiamento que era muito legal. Quando você comprava o tecido nacional, por exemplo, da Vicunha, da Santista, de empresas nacionais, tinha um financiamento de bancos associados ao BNDES, ou alguma história assim, que você conseguia pagar, sei lá, em 10 ou 12 vezes o tecido, sendo que normalmente um fornecedor dá em 3 vezes o prazo de pagamento, né? Seria muito legal se existisse alguma iniciativa, porque, como eu já falei, fluxo de caixa, como o ciclo financeiro das empresas de modo é longo, o fluxo de caixa é uma questão assim, sabe? Dá até falta de ar. Então, eu penso assim, por exemplo, tem algumas tecelagens que têm tecidos com menos impacto, né? E também tem embalagens, tem várias coisas numa empresa que a gente compra que tem opções com mais sustentáveis ou menos. Às vezes as mais sustentáveis são mais caras nesse caso. Uma das opções é o banco
conseguir mapear os fornecedores que têm alternativas mais sustentáveis, cadastrar eles e oferecer esse tipo de produto bancário, entendeu? Financiamento sem juros em 10 vezes para todo mundo que comprar tecidos sustentáveis. Porque eu vejo que, assim, é uma tomada de decisão, assim, quando a gente fala de planejamento de negócios, às vezes a gente favorece fornecedores pela condição de pagamento, sabe? De tão crítica que é a questão do fluxo de caixa. Então, se você tem alguém que te faz mais parcelas, você fala, vamos comprar daquele cara mais porque ele te dá em mais parcelas. Só que o fornecedor, às vezes, também não consegue passar. Então, às vezes, um produto bancário que conciliasse essa demanda também seria uma opção interessante. E eu acho que essa sacada não é só para moda, viu, gente? Acho que isso daí poderia ser para todos os setores. Porque isso é um apoio que é uma mistura, né? Do banco com o governo, com as indústrias, né? Sensacional. Eu acho que até como a Fernanda colocou, que aula maravilhosa que a gente está tendo aqui, né? E eu sei que tinham mais perguntas também, viu, Grazi e Marília, pelo YouTube, mas para a gente também não se estender muito aí com o nosso cronograma, né? Então eu queria agradecer mais uma vez imensamente a presença de vocês aqui, para a gente poder, né, bater um papo sobre esse tema que tem muito assunto, né? Eu acho que, como a Marília comentou, a gente ficaria aqui conversando por horas, assim. Não sei se vocês têm mais alguma colocação final para fazer, né, para falar alguma coisa. Deixo também um tempinho aberto para vocês. Eu só quero agradecer, gente, por ter essa oportunidade de fazer essa troca. Sugerir que a gente possa continuar essa troca também em outros canais. Eu, como já falei, eu sou mais presente hoje no Instagram, mas também estou pelo LinkedIn e tudo mais. É meio fácil de me achar, porque meu nome é meio incomum, então não tem muitos homônimos. Também queria falar do meu livro. Eu falo um pouquinho só de sustentabilidade nele. Eu não me meti porque eu tenho medo de tocar, porque no final precisa de muita pesquisa e muita propriedade, mas eu falo muito da dinâmica do mercado de moda que é fundamental se entender para poder se aprofundar depois no tema de sustentabilidade, né? São coisas interconectadas dentro do mercado. Então é isso, gente. Espero sinceramente que a gente possa continuar esses diálogos em outras ocasiões. Grazi? Eu também queria agradecer, né, o convite. Foi uma honra dividir essa aula com a professora Marília. Contar um pouquinho, né, da Mood-me, dessa jornada que é empreender na moda sustentável e fazer upcycling. É um trabalho desafiador, mas, como eu comentei, algumas coisas são inegociáveis, né? Então, a gente segue acreditando no propósito e se juntando com outras frentes, né? Unindo ali nesse ecossistema com outras pessoas que também estão nessa luta com a gente para que seja possível, né? E eu também sou muito ativa com a pesquisa, né? Gosto de estar sempre conectada com tudo que está acontecendo, né, no mundo da moda sustentável, nos eventos, e tudo que está acontecendo, e eu vejo que a gente está avançando, sabe? Eu sinto que a gente está avançando, ainda tem muito que mudar, ainda tem muita coisa para acontecer, mas como a Marília falou, há 10, 15 anos atrás, a gente não estava nem falando sobre isso, né? E hoje a gente fala muito sobre isso, e as novas gerações, elas já vão começar a ouvir isso já, né? De uma forma mais natural. Então, sendo bem positiva, né? Eu torço para que as coisas melhorem cada vez mais e que as coisas melhorem principalmente para os produtores locais, para as marcas artesanais, autorais, né? Que a gente dê mais valor ao processo criativo, né? Não só essa produção em massa, né? Do fast fashion e do ultra fashion. É uma pena que a gente esteja investindo dinheiro e energia nisso. Invistam dinheiro e energia nos pequenos produtores, nas marcas autorais, que se dedicam a fazer um trabalho sério, honesto, né, pensado. Essa roupa que vocês vestem, ela passou por todo um processo, né? Ela foi pensada, ela foi modelada, ela foi costurada por pessoas, né? Então, tenham essa consciência de vocês quando estiverem adquirindo uma roupa, quando comprando uma roupa nova, né?
pense em toda essa cadeia que está atrás dela, né? Nunca é só uma camiseta, nunca é só uma peça de roupa. Tem muita coisa envolvida, né, nesse processo. Né? E aí fica o convite também para vocês seguirem a Mood-me, acompanharem o trabalho. Como eu já falei aqui, é uma coisa muito novinha ainda e muito slow, mas que tem um processo muito bonito, um propósito muito bonito, né? E é isso, gente. Obrigada por esse espaço e contem comigo sempre. Marília, Grazi, de verdade, fiquei muito feliz de conversar com vocês desde o início ali do processo para a gente conseguir estar conversando aqui hoje. Aprendi muito, então quero agradecer vocês por trazerem também muitas coisas aqui para a gente bater esse papo. Queria agradecer também todo mundo que ficou aqui com a gente, né, na transmissão, e falar que a gente vai transformar, né, todo esse conteúdo em um capítulo de um e-book, né, que vai reunir todos os bate-papos realizados nos cafés e happy hours com impacto da turma do Fellows da Abraps. Então, vai ser bem legal também. A live vai ficar aqui gravada quando quiserem voltar também para relembrarem um pouco aqui, né, da aula. Então, obrigada mesmo a todo mundo. Uma boa noite. E a gente encerra por aqui. Boa noite.